Dando continuidade, peço que suba ao palco o professor Alcides Lopes Leão, que vai dar uma palestra sobre aproveitamento de resíduos agroindustriais, visando produtos de alto valor agregado. O professor Alcides Leão é professor livre docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Vem atuando principalmente nos seguintes temas: gestão ambiental, compósitos, fibras naturais, reciclagem, energia de biomassa, gerenciamento de resíduos industriais, agrícolas e urbanos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite ao amigo Magno. E o que a gente vai passar para vocês é um pouco do trabalho que nós fazemos lá na Unesp, dentro da equipe de resíduos sólidos e compósitos. É um trabalho coordenado por mim e pela professora Ivana Cesarino, a outra participante. E eu acho interessante essa visão, eu até achei muito assim, interessante comparecer nesse evento. Eu, particularmente, eu não trabalho na área agrícola especificamente, eu trabalho com a área de aproveitamento de resíduos. E o que a gente vê é que eu fico triste às vezes de ver, pegando um pouco o que a Tânia falou, o Brasil sendo um país desindustrializado, né? Então eu acho que é uma pena quando a gente vê o nosso PIB hoje sendo valorizado pela propaganda da Globo falando o Brasil é agro, mas aquilo não é tecnologia. Aquilo qualquer um pode fazer. Então, o que eu acho que nós devemos fazer aqui é agregar tecnologia, parar de vender commodities de baixo valor e tentar densificar a cadeia produtiva. Então, é esse a ideia que nós desenvolvemos na Embotucatu. Bom, enquanto ela conecta, eu peço desculpas aí, né? A gente teve um problema de vírus ali. Então, a ideia é passar esse conceito de que nós devemos valorizar toda a cadeia produtiva. E isso passa basicamente, o que já nós dizemos que é a utilização total da planta. Eu não sei se alguém já desenvolveu o conceito de economia circular com vocês. O que a gente quer é que antes de você ir de A a B, tudo que é perdido ou transformado seja aproveitado. E outro conceito que é bastante importante para nós é o seguinte: quando você pensa no ato puro e simples de queimar a biomassa, isso para mim é uma coisa estúpida. Eu acho que antes de você pensar em queimar alguma coisa, nós devemos aproveitar o que tem inerente nessa matéria-prima, né? Então, essa é a linha de trabalho nossa. Eu vou mostrar para vocês vários trabalhos que a gente faz ali em termos de valorização dos resíduos. Até eu brinco que minha vida é um lixo, né? E dentro dessa linha, qual que seriam as oportunidades nossas? Aonde que estão as maiores oportunidades do Brasil, vamos falar assim? Nós temos as biomassas de grande produção, especialmente, vamos pegar celulose, é o pessoal da área de celulose e papel. E eu diria o seguinte: há 5 anos atrás, eu daria uma aula dizendo que eu queria uma planta que não tivesse lignina. Hoje eu diria, eu queria uma planta que só tivesse lignina. Entende? Então, as coisas são extremamente dinâmicas. E hoje a pergunta que se faz é: qual o futuro da celulose e papel? É um futuro, eu diria, extremamente nebuloso se as empresas continuarem voltadas especificamente à produção de celulose. Isso sobra espaço para nós que trabalhamos com os lignocelulósicos, buscando fontes alternativas desses materiais. Por exemplo, temos um caso real lá em Botucatu da Duratex. A Duratex tomou a exata consciência de que o mercado de chapas é limitadíssimo e não tem mais onde crescer. Aonde que eles estão investindo? Na área têxtil. Então, são exemplos que eu digo. Outro exemplo, a Suzano, aqui de Limeira, ela está fechando uma planta de papel e transformando em biorefinaria. Tá? Então, são exemplos de grande escala que especificamente fala: mas e eu aqui, vamos pegar o seu caso, pequeno produtor, aonde que eu entro? Você entra na área de é possível empreender tirando das plantas o que elas têm de melhor, né? Então, esse aqui é o trabalho nosso. Eu e a professora Ivana que trabalhamos nessa linha. Por favor, próximo. Somos da faculdade de agronomia, né? Então, a nossa raiz é agronômica, mas nós trabalhamos especificamente com bioprocesso. Esse material vai estar disponibilizado, né? E as áreas nossas, basicamente, são essas. A gente busca densificar
a cadeia produtiva. A gente não quer que o Brasil essencialmente venda soja. Nós queremos, antes de vender soja, vender outras coisas mais valiosas e um produto feito de soja. Essa é a ideia. E dentro dessa linha, a questão que tem nos dado mais retorno seria a questão dos nanobiomateriais, a questão das enzimas e a questão, por incrível que pareça, do biocarbono. Eu tenho conversado bastante com o Magno. O biocarbono para nós, vamos chamar biocarbono, um nome mais vulgar, seria o carvão vegetal. É alguma coisa que é extremamente suja e que de repente ela tem dado um retorno para nós muito grande em termos de pesquisa. Ela inclusive visando substituição do próprio grafeno, né? Próxima. Está dando pau. Bom, então continuando dentro dessa linha, o que nós baseamos hoje? Bioeconomia. A bioeconomia, ela basicamente é o quê? Usar os processos biológicos de uma forma sustentável e que baseie-se no tripé: economia sustentável, sociedade justa e ambiente correto. Esse é um exemplo porque eu particularmente sou contra o uso de culturas alimentícias para produção de materiais ou energia. Esse aqui é um exemplo de uma família americana. Vou sair da frente aqui. É uma família americana que gasta 300 e poucos dólares em comida. Próximo slide, por favor. Próximo. Esse daqui é um outro exemplo de uma família no Chad gastando $1. A pergunta é, toda vez que eu, Brasil ou quem for, desenvolva alguma coisa que use comida como matéria-prima, esse pessoal vai sofrer. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente o seguinte: devemos trabalhar com biomassa, não alimento. Não evitar que haja conflito entre comida, energia ou comida e material, né? Esse é um ponto bastante básico que a gente segue lá na filosofia nossa. Próxima. A bioeconomia, ela captura o valor latente dos produtos, tá? Então, num produto de bioeconomia, a gente quer usar os recursos renováveis de uma maneira sustentável e que esses recursos sejam valorizados. E tem um slide aqui que depois eu vou passar mais à frente. Eu peguei, até publiquei um livro sobre isso. Qual que é o valor de um café versus um café sachê versus o quilo de um café? Qual que é o preço de uma cerveja entre matéria-prima, cevada e mais as outras coisas e a latinha que é vendida? Próxima. Então a gente vê que a filosofia do mundo como um todo, esse aqui é um dado também da World Watch Institute, ele pegou o seguinte: qual que é o PIB mundial? 80 trilhões, tá? Dá uma olhada como fica a África e a América do Sul. São países extremamente, né, economicamente pequenos. Aqui o Brasil mais ou menos pequeno, mas a América do Sul pequena, e aí os gordos seriam as grandes potências econômicas mundiais. Próximo. Aí você pega o oposto, que seria a pobreza, a miséria. Aí você veja agora como a África cresceu e o Brasil também cresceu. E você pega os ricos como emagreceram. Aí o próximo slide, que eu acho o mais interessante de todos, é a biocapacidade. Esse é o futuro nosso. Aqui que está a nossa gordura, a nossa riqueza, a nossa fartura. Todavia, não dá para você se orgulhar de falar: nós exportamos milhões de toneladas de grão. Isso para mim é uma vergonha em termos de tecnologia, em termos de um país. Não vai ser futuro para nós isso daí. Próxima. Então, dentro dessa linha, o laboratório procura processar o rejeito. Essa é uma definição minha, que não serve para nada, e chegando até um produto, que é alguma coisa que realmente é a atividade fim do meu negócio. Então, o primeiro item não serve para nada, eu tenho custo de disposição, custo ambiental, passivo ambiental. Eu vou agregando valor através de tecnologia e vou chegando a alguma coisa que passa a ser interessante como recurso. Próxima. E aí, dentro dessa linha, eu tenho uma economista que fala o seguinte: ninguém se prejudica, ninguém se beneficia se alguém não se prejudica. Pareto. E eu diria o seguinte: não dá para você fazer economia selvagem. Aqui não há condição de você privilegiar os menos favorecidos. É a lei da selva, né? Tem um ditado que eu gosto da Tanzânia, que fala: todo dia o leão acorda, ele tem que correr mais rápido que a mais lenta da gazela, senão ele morre de fome. E a gazela mais rápido que o leão mais rápido, né? Então, basicamente é o seguinte: a economia é isso, é selvagem.
Por outro lado, o extrativismo é muito brando, ele não sustenta a nossa população. Então nós temos que ter um meio termo, que eu criei esse termo aqui, ó, ecomenia. Eco de ambiente, menes de forma. É uma forma ambiental de ganhar dinheiro. Alguém tem que pagar a conta. Não é o governo? Não, não é o governo e não é também o produtor. Próxima. Então, dentro dessa linha, esse é um problema também que eu tenho e eu vejo aqui com vocês. Nós tivemos esse processo de greenwashing. O que é isso? Falsas técnicas, falsos produtos verdes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E de repente você queima a sua imagem no mercado, tá? Então é importante que tenha essa definição clara. O que é um produto verde? O que é um produto marrom? Uma célula fotovoltaica é verde? É verde, só que no processo de fabricação ela é marrom. Entende? Então não necessariamente olhar simplesmente o per se, mas sim olhar todo o ciclo. Próxima. E aí, aonde estão as oportunidades que eu vejo para nós aqui? O lodo primário de celulose e papel são milhões de toneladas disponíveis no Brasil. O licor negro e licor branco, que é uma fonte de fibra de carbono, de lignina, de vanilina, inclusive. As palhas de bagaço de cana, as plantas fibrosas, que são aquelas plantas que crescem especialmente no Nordeste. O lixo hoje é 1 quilo per capita dia. Então nós geramos 220 mil toneladas de lixo ao dia. O que fazer com esse material? Excelente material. Dá para tirar toda a energia que você tiraria de uma nuclear, você tira aqui desse lixo. E a biomassa de ciclo curto e as plantas aquáticas. Amanhã no Globo, no Repórter Eco, cortou embaixo aqui, vai passar um programa justamente sobre esse trabalho nosso com o aguapé. O aguapé é um problema seríssimo hoje, de navegação, de peixe, de evaporação de água. Então nós estamos devotados bastante em estudar o que fazer com o aguapé. Próxima. E aí, as fontes principais desse material. Casca de arroz, excelente matéria-prima. Antes de você queimar, há projetos de queima disso para termoelétricas. Muito utilizável em compósitos estruturais, tá? Ácido de trigo e milho também, você tem desde furfural, que é um produto químico, até o uso dele como peças de veículos. A casca de eucalipto, um grande problema na indústria, tanto celulose e papel como indústria de chapas. Então, eu procurei concentrar as minhas pesquisas aonde que nós teríamos grande disponibilidade de matéria-prima e aonde que a indústria tem problema. Se a indústria tem problema, a gente tenta dar a solução. O problema é dele, o passivo ambiental é dele. Próximo. E aqui, esse slide que eu achei, ele está em inglês, desculpe, mas basicamente o que eu peguei é o seguinte, ó, cerveja, beer, o preço de venda de uma cerveja, 83 centavos de dólar. Aqui, o preço da commodity, 1 centavo. Por isso que você vê a Antártica, a Brahma, dando lucros bilionários, pô. Eles gastam 1 centavo e vendem por 80. Entende? Então, a margem de lucro da commodity agrícola é ampla. E a gente está sendo subexplorado. Nós estamos nos subexplorando. Então, se você olhar aqui, ó, copo de café, 2,45. Preço da commodity, 3 centavos. Entende? Então, eu peguei o frango, o McDonald's. A média é 25 vezes a remuneração da commodity. E a gente quer continuar vendendo commodity? Eu acho um tiro no pé para a economia brasileira. Próximo. Então, o que a gente busca? Esse conceito, o uso da biomassa em cascata e decrescendo os valores. Primeiro tem o que tem mais valor e vai fazendo. Infelizmente ou felizmente, as menores quantidades têm os maiores valores. Eu acho um exemplo triste para mim, né, brasileiro, é ver que a Boeing comprou a Embraer pelo mesmo valor que a Natura comprou a Avon, pô. Então você fala assim, quem que é mais importante? A Natura, a Avon ou a Natura ou a Boeing em termos de tecnologia? Só que quanto custa um creme da Natura? $1 o quilo. Entende? E quanto que custa para fazer isso? Então, a margem de lucro desse pessoal da área de cosmética é altíssima. Agora, e nós, o que podemos fazer? Podemos trabalhar na área de fragrâncias, flavorizantes, uma série de produtos que estão ali e que a gente pode abastecê-los. Próxima. Então, esse uso de cascata, ele quer isso, ó. Antes de você pensar em gerar energia como queima, vamos ver o que tem de positivo ali, tá? Esse é o grande conceito da biomassa em cascata. E não você ir direto
alternativa, eu diria, estúpida, no duplo sentido, de você simplesmente pôr fogo nesse material. Próxima. E aqui eu peguei, a parte de cima são os farmacêuticos, à direita, então você tem o custo dele, o valor dele. E na ponta da pirâmide aqui à esquerda, a quantidade. Ou seja, com 1 quilo, por exemplo, de princípios ativos, você vai equivaler a toneladas e toneladas de composto orgânico. Eu digo composto, estou falando agora compostado. Entende? Então, o valor de uma compostagem é muito pouco, comparado com o que você pode tirar ali em termos de princípios ativos. Próxima. E aqui, só para ter uma ideia, é um valor europeu, mas só, olha, se você usar biomassa para energia, 1 euro o quilo. Se você usar como farmacêutico, 100 euro o quilo. Olha a diferença que nós estamos falando em termos de aproveitamento desses resíduos. Próxima. E aqui eu fiz esse gráfico só para ter uma representação esquemática. Se você pegar esse gráfico aqui num ponto qualquer, para energia, eu vou ter que vender uma quantidade muito grande, sendo que para biomateriais, olha o valor remunerado dele aqui. Então, a diferença de remuneração da energia, da matéria-prima ou do fármaco é muito diferente. No próximo slide está melhor ainda. Eu peguei e fiz a seguinte análise. Matéria-prima, quanto mais lixo for, ele vai estar negativo, ó, vai estar aqui em vermelho. Se eu pago para dispor, eu tenho verba para gastar. Imagine que hoje eu pago R$80 por tonelada de lixo que vai depositado aqui em Paulinha, aqui na Estre. Então, você imagine que esses R$80, eu chego para a empresa e falo, não, você me paga 40 e o lixo seu é meu. E eu vou desenvolver daí. A partir de uma matéria-prima barata, eu tenho toda essa margem de comercialização e ou lucro. Então, esse é o conceito que a gente quer. Quanto mais problemática for o problema, sendo redundante aí, melhor para nós, porque a empresa vai pagar mais. Próxima. E lógico, o agronegócio tem que ser sustentável. Eu venho de uma faculdade de agronomia e lá essa prioridade, eu diria, não é a prioridade. Lá é o seguinte, a gente tem que produzir grandes produtividades de soja, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que se você ficar certinho nesse centro aqui, ó, você vai ter o sustentável. Toda vez que você puxa de um lado ou para o outro, você vai ter conflitos. Seja na área de conflito de terra, seja na área dos ambientalistas, seja na área da economia. Ah, eu vou favorecer o ambientalista, só que você vai ter menos retorno financeiro. Próximo. Então, aqui eu peguei alguns exemplos de polímeros que a gente produz a partir desses resíduos agrícolas. O amido manipoeira, um grande resíduo que tem toda e qualquer fecularia tem. Excelente material, tá? Que é jogado fora. Ele é um poder de agregamento muito grande. O PLA, nós tem várias embalagens hoje de sopro sendo feita com PLA. O polihidroxalcanoato, eu particularmente estou fazendo com óleo de fritura usado. Ao invés de fazer sabão e fazer biodiesel, nós fazemos o PHB, que é o polihidroxi, é um tipo de polihidroxalcanoato. O poliuretano vem de onde? Do óleo de mamona. Excelente óleo de mamona. É o melhor óleo que tem para baixas e altas temperaturas. Os acetatos de celulose, quem que seria esse cara? O filtro de cigarro. Entende? Então, são problemas que a gente poderia resolver utilizando simplesmente o que está disponível no nosso setor. Próximo. Aí eu peguei outros químicos finos. Veja só, vitaminas, excelentes. Onde elas estão? Estão nos resíduos, estão na água, estão na mucilagem das plantas. Então, como que você vai pegar alguma coisa e jogar fora, no caso de plantas, 3% teor de fibra, joga 97%. Aonde que estão esses retornos? Estão no 97% que eu estou jogando fora. Então, aqui nós temos os fármacos intermediários, limpadores. Um bastante interessante que hoje nós estamos trabalhando muito seria os biosurfactantes. Excelente material. Próxima. Esses biosurfactantes, o grande mercado é o seguinte, a indústria, o Unilever, não está interessada em fazer detergente biosurfactante. Não há uma demanda aqui no Brasil. Só que se você faz isso com os nossos produtos, você consegue abrir não só esse mercado de detergente, mas também o mercado na indústria química. E quem seria esse cara aqui? Um exemplo que eu usei é a árvore de sabão de soldado. Durante a Guerra do Paraguai, os soldados nossos tomavam banho com essa árvore. Quer dizer, tudo que faz espuma é bom. O Magno trabalha com aloe.
tenho trabalhado muito com aloe, excelente planta. Aloe, sisal, piteira, são várias plantas que têm, assim, subexploradas, uma capacidade imensa, imensa de extrativos dentro dela. Próxima. Vamos pegar um pouco mais sofisticadamente, as enzimas. Tem 2 empresas no mundo praticamente que produzem enzima. Tá? Então, nosso laboratório está especificamente devotado para quê? Fazer etanol 2G utilizando as nossas enzimas, que foram obtidas na nossa própria fazenda lá da Unesp. Próxima. Esqueci de mostrar ali o xilitol. Xilitol vem de onde? Do bagaço de cana. Facílimo de fazer. Qualquer pequeno empresário pode fazer xilitol, que seria o açúcar do chiclete. Essa visualização eu acho muito bacana, ou seja, da planta você tira tudo. Você tira desde o carro. Hoje, eu posso dizer com certeza absoluta, não tem nenhum produto no carro que não possa ser vegetal. Nenhum produto. Exceto o aço, um carro usa na faixa de 150 quilos de aço. Um caminhão usa 1,5 toneladas, uma motocicleta usa 15 quilos. Exceto o aço, todo o resto pode ser feito de planta. Próxima. Então, o que nós queremos? É isso, ó, a química verde, do lixo ao luxo, ou da pobreza para a riqueza. Próxima. É verde ou marrom, vai depender de uma série de questionamentos. Próxima. Essa questão do greenwashing, então, acho importante frisar. Vamos passar rápido, por favor. Próxima. O tradicional, essas são definições, mas eu queria chegar nos exemplos. Próxima. Próxima, pode pular isso daí, que são definições. A questão do apelo ambiental, o que a gente ocorre é que várias vezes as empresas exploram a ingenuidade das pessoas no sentido de greenwash, é verde, tá? Próxima, vocabulário clichê, tem vários, eu peguei 10 itens aqui que são falsas afirmativas sobre o produto, tá? Então, desde, por exemplo, afirmação genérica, superestimação. Próxima. Divulgação de falso selo. Próxima. Aí vamos no exemplo, ó. Esse aqui, exemplo atualíssimo, canudinho biodegradável. Qual que é o problema do canudo, do plástico? Ele vai acabar no ambiente. Nós tivemos um caso recentemente de uma baleia com 40 quilos de plástico na barriga, que morreu. É um problema? Sim, é um problema. Então, mas a questão é, sempre o problema é o uso ou é o mau uso do material, né? Então, esse aqui é um exemplo interessante. Você pode ter um plástico oxibiodegradável, que são sacolinhas de supermercado, por exemplo. Só que ele é base de metal. Então, necessariamente, você não vê mais o plástico. Ele se degradou, entre aspas, mas ele ainda está lá. Próxima. A esponja de aço, eu tirei a marca para evitar problemas legais, né? Mas é a marca mais vendida. Então, ela fala isso. Meu produto é ecológico, mas todas as esponjas de aço são. Eu compro a mais barata. Porque, eu suponho que eu seja ecológico, eu vou comprar mais barata. Porque eu conheço que o processo é o mesmo, só mudou a marca. Próxima. Outro, também uma máscara de fósforo muito vendida, que eu tirei também. Por quê? O cara fala da FSC, mas espera aí, todos têm. Entende? Então, por que eu vou dizer que um tem enxofre, outro não tem, mas todos têm. Entende? Então, ele tenta se diferenciar de uma falsa estimativa. Próxima. Esse é outro também, papel higiênico, né? Aliás, é um problema sério. O Brasil deveria mudar o papel higiênico nosso. Nosso papel higiênico deveria ir para o vaso sanitário e não para o cesto. É um problema de gestão de resíduos que eu defendo que a gente deva mudar isso, né? Próxima. Então, essa pergunta que se faz, agricultura, a mesma coisa, agricultura ecológica, é ecológica? Vamos imaginar o seguinte, eu trabalho com produto, eu uso esse produto no meu capim, aí esse boi comeu esse capim ecológico, tá? Só que lá atrás eu tive uma contaminação. Será que isso é perceptível? Eu chamo isso de contaminantes emergentes, que nem tem normas e nem foram identificados ainda. Exemplo, hormônios. A grande preocupação nossa são esses hormônios que estão tanto na água como nos efluentes industriais. Próxima. E aí, os resíduos são os recursos da manhã. Sim, eles são o recurso da manhã. Então, nós devemos ter em mente isso, que eu não devo jogar fora, eu devo pensar como que eu vou desmontar, como que eu vou reciclar. Próxima.
E aqui eu peguei outros casos, veja só, como é um gráfico do exterior, ele está em inglês, desculpa. Mas aqui, ó, coco, casca de laranja, mandioca, e aqui os milhões de toneladas, ó. MTY é milhão de toneladas ano. Então nós temos aqui casca de laranja, casca de coco. Nós temos um trabalho agora, acabou de ser publicado. O coco é o maior problema nas praias. Demora mais de ano para se decompor. O que fazer com esse coco? Estamos fazendo etanol e fazendo nanocelulose com esse material. A mesma coisa, casca de laranja. Então, o pó do café depois de usado, excelente material para fazer a própria pastinha de café, o sachê. Próxima. Dentro dessa linha dos alimentos, veja só a quantidade, e eu pegaria só esse aqui, ó, um exemplo, ceras. As ceras são um excelente material de uso industrial. Aí veja só, eu pego a torta de filtro da cana-de-açúcar, vendo por R$20 a tonelada. Eu poderia produzir cera com a mesma torta de filtro para vender a 200. Simples, entende? Então o que é melhor? Eu vender a cera ou vender a torta de filtro como adubo? Eu tiro a cera e depois eu vendo o resíduo como adubo. Próxima. E aqui eu vou passar rápido, são só fotos, pode ir passando. Ó. Então, exemplo de carpetes feito com material do lixo, pode ir passando. Pode ir passando. Então, ao invés de ele ir para o lixo, ele volta na forma de carpete, especialmente polipropileno. Próximo. Que são reciclados. Outro exemplo, biosilicatos. A sílica da casca de arroz, a cinza. Nós fizemos lá em Botucatu uma máscara, um scaffold para você substituir o osso. Então, a partir da sílica da casca de arroz, você consegue fazer a hidroxiapatita, que é a base do osso. Próxima. Esse aqui, as ceras, como eu já falei. Próxima. A questão das ceras. A casca de laranja, eu chamei isso uma nova OPEP, uma nova fonte de petróleo. Tá? Então, são potenciais imensos que não são explorados. Próxima. 9 milhões de toneladas ano. E aqui está a lista dos compostos que pode ser feito a partir da casca de laranja. Nós começamos com a casca, 9 milhões de toneladas ano de casca, e olha a lista de químicos que pode sair disso aí. Próxima. Esse é o trabalho também que eu fiz com a Duratex. Eu peguei a casca de eucalipto e produzi resina fenólica. Esse foi um contrato específico, eu posso mostrar porque ele já foi vencido. Então nós substituímos a resina que eles usam, feita de petróleo, com uma resina feita a partir da casca de eucalipto. Próxima. Outro exemplo, o lodo que sai da fábrica de celulose de papel, esse lodo aqui na mão da pessoa. Próxima. Ele volta na forma de nanofibra. Esse aqui é um fio de cabelo e ali a nanofibra. Veja só a diferença de tamanho entre um fio de cabelo e uma nanofibra que veio do lodo. Próximo. Pode ir passando. Aqui está a nanofibra em suspensão. Próxima. E aqui um trabalho também que nós fizemos com nanocelulose, só que bacteriana. São bactérias que crescem em resíduos de abacaxi e banana lá no nosso laboratório. E qual o objetivo desse? Substituir a pele de acidentados e queimados. Super simples de fazer também. Não tem nenhuma limitação tecnológica. Próxima. Esse aqui é a continuidade. Nós fizemos esse estudo e colocamos nesses ratinhos para testar a possibilidade de colocar antibiótico subcutaneamente e de fazer o tecido costurar. Próximo, pode ir passando. Esse foi um trabalho lá. Aqui está a membrana, esse material aqui é a membrana que nós fizemos aqui a partir de nanocelulose, de resíduos. Próxima. Tímpano, o melhor tímpano é o tímpano feito de celulose. Próxima, pode ir passando. Quando você rompe um tímpano, então nós fizemos a comparação do tímpano natural, regenerado, e o tímpano com nanocelulose. Próximo, pode ir passando. Ponte dentária. Também a gente substituiu o polipropileno e o polimetilacrilato reforçado com nanocelulose também. Entende? Então são várias, pode ir passando. Não tem mais metal. Válvula cardíaca, próxima. É o poliuretano. E aqui as fontes que a gente trabalhou. O bambu, a banana, a cana, o sisal, o coco, o trigo, o dendê. Todas essas plantas a gente testou no laboratório. E quando eu digo planta, eu digo o resíduo dessas plantas. Não é a planta alimenta, é o que sobrou. Próxima.
E aqui saiu essa notícia aí, carros a partir de abacaxi e banana, carros mais eficientes. Então ele descreve o trabalho que a gente fez, é uma revista internacional, sobre a vantagem do nosso carro. Ele seria mais leve e mais eficiente do que os que tem no mercado. Próxima. Quais são as prioridades nossas então? Primeira prioridade, em razão do social, sisal e coco e piaçava são áreas deprimidas, economicamente deprimidas, são povos pobres que não têm outra alternativa de retorno financeiro. Por isso que a gente devotou na área de Valente, no sisal da Bahia, a área do sul da Bahia, onde tem os quilombos que produzem a piaçava, que hoje a vassoura de piaçava ninguém mais compra. Os biosurfactantes a partir de plantas, micro-organismos, que seria o aloe vera. O aloe para mim é fantástico. E micro-organismos, bactérias. A saponina e tanino, de onde? Tanto do aloe, como também de toda a planta que faz espuma. Qualquer planta que tem aquele leite que você mexeu, ele espumou, é uma fonte para nós de ecogenina e saponinas, né? E o que eu coloquei em letras garrafais aqui, o carbono, que é o pó do carvão, o fino do carvão. Continua fazendo seu churrasco, sobrou aquele pó, é aquele pó que me interessa. Aquele pó tem altíssima área superficial específica. Aí nós estamos utilizando então em substituto do grafeno. E lógico que quando eu faço carvão, eu condenso a fumaça e pego a fumaça líquida. Aí ela tem o uso em fitossanidade ou especificamente em outras aplicações para você condensar e retirar, por exemplo, ácido acético, ácido fórmico, etc. Próxima. Esse aqui é um exemplo do sabão de soldado. Ali está a foto dele. Próxima. Fonte de saponina, o aloe, que é a paixão do Magner, a minha também, eu tenho uma na casa de vegetação plantada bastante. Próxima. Aqui a química dela, próxima. E a mensagem final que eu passo para todos vocês é essa, ó, a vida é bem simples, você faz algumas coisas, muitas falham, algumas funcionam. Aqui funciona, você repete, só que um monte de gente vai copiar. Qual que é o segredo? É aquela casa aquele propaganda do whisky Johnny Walker. Continue caminhando, é isso. O truque é sempre fazer isso, continue caminhando e faça alguma coisa de novo, né? Próxima. Então eu queria agradecer vocês, né, de ouvirem-me.